Olá, ouvintes! Está no ar o canal INAC, o seu espaço semanal para entender com profundidade e clareza os temas que movimentam o Brasil e o mundo. Eu, Francisco Miné, convido você a ficar com a gente. E para essa edição temos um time de comentaristas de peso. Comigo, a doutora Marta Geller, advogada especialista em resolução de conflitos entre segurados e entes públicos, com ampla atuação nos regimes próprios e no INSS. Como vai, Marta? É um prazer estar aqui ao lado dos ilustres companheiros de banca e de bancada, né? E na batuta do Francisco Miné Ribeiro Paiva. Vamos lá. Muito bem. Também comigo, doutor Ismar Viana, membro permanente do Conselho Consultivo da ANTC e doutorando em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Como vai, Ismar? Olá, Miné. Olá a todos que integram aqui a sala. Feliz em reencontrar a professora Laura Barros, certo? Com o professor Gonzalo, com quem eu já participei também de outros debates aqui, a professora Marta. E dizer que é sempre um prazer voltar a debater temáticas relevantes que contribuem direito para o aperfeiçoamento institucional no Brasil e talvez até para a mudança de nível de maturidade, eu diria que político-partidário da nossa tão sofrida República. Verdade. Também comigo a doutora Laura Barros, minha colega de procuradoria, professora do INSPER, especialista em direito público e conselheira do INAC. Como vai, Tudo bom, Laura? Miné? É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia aos nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha, especialmente também o pessoal aqui, meus companheiros de bancada, que são profissionais pelos quais eu tenho verdadeira admiração. Realmente sigo muito o trabalho, sou muito fã, estou muito honrada de estar aqui ladeada por esses profissionais tão importantes de tanto relevo no nosso país. E também comigo o professor Gonçalo Vecina, médico sanitarista, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Como vai, professor Gonçalo? Boa tarde, Miné, boa tarde, os companheiros do mesa aqui, e boa tarde também para quem nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês e é uma honra também estar ao lado de todos. Verdade, a honra é nossa, Gonçalo. E vamos começar o nosso programa falando sobre as chamadas emendas parlamentares. Nos últimos dias, o uso das emendas parlamentares voltou ao centro das atenções em São Paulo. Um levantamento do Poder 360 mostrou que 35% das verbas destinadas por vereadores da primeira metade de 2025 foram para o esporte, enquanto áreas como educação e habitação receberam quase nada. Apenas 0,3% e 0%, respectivamente. No cenário nacional, tem ocorrido a seguinte situação. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação dos deputados federais Josimar Maranhãozinho e do deputado federal Pastor Gil e do suplente deputado federal Bosco Costa, acusados de cobrar 1,6 milhões em propina para liberar 6,6 milhões em emendas no Maranhão. O caso será julgado pela primeira turma do Supremo e ainda não tem data definida. Laura, o que isso revela sobre o uso político das emendas no país? Ponderando que essa questão derivada de patrocínio relacionado ao esporte seria de grande valia se isso não tivesse nenhum tipo de problema de corrupção, de desvio, entre outras coisas mais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é, Mina, eu acho que essas posturas só vêm a corroborar o quanto essas emendas, a forma como essas emendas parlamentares vêm sendo instrumentalizadas, acabam por comprometer
toda a lógica da ação pública, né? A gente tem o princípio da unicidade que rege o orçamento público, a gente tem uma lógica de planejamento que é levada em consideração no momento da elaboração dos planos plurianuais, na lei orçamentária, que levam em consideração todo um contexto, seja da União, seja do Estado, seja do município. A partir do momento que a gente começa a ter destinações orçamentárias que correm por fora, digamos assim, desse orçamento que foi de uma forma lógica colocado em pé, consideradas as demandas efetivas da sociedade, a gente perde absolutamente essa lógica de priorização de aplicação do dinheiro público. É evidente que a gente não vai conseguir atender todas as demandas, então a gente tem que fazer realmente esse exercício de o que é mais prioritário. E essas emendas, em primeiro lugar, subvertem absolutamente essa lógica, ou seja, a gente fica com um Estado que necessariamente vai caminhar no sentido da ineficiência, porque não tem uma visão holística, uma visão global de onde é mais importante aplicar a sua energia. Em segundo lugar, a gente vê muito claramente a instrumentalização, o uso eleitoreiro mesmo desse expediente das emendas parlamentares que vamos registrar aqui, é legítimo. Né? Tá lá na Constituição, se bem aplicado, pode até ter uma função bastante interessante. Existem alguns levantamentos do INSPER que demonstram isso, que tem um lado também interessante das emendas. O problema é, mais uma vez, a subversão, como a gente é useiro e vezeiro em ver nosso país a fazer, de transformar esse expediente em algo capaz de transformar um dinheiro público como algo passível de promoção no interesse privado. A gente tem estudos que mostram uma relação muito importante entre o volume de emendas parlamentares destinadas por algum congressista e a sua reeleição, ou a reeleição daqueles seus aliados. Ou seja, é uma apropriação indevida do dinheiro público, não tenho a menor dúvida com relação a isso. E isso fica demonstrado quando a gente vê essas questões muito fáceis, de muito apelo à sociedade. Então, os eventos esportivos, por exemplo, além da questão de quem é contratado, de qual é a empresa escolhida, de como vai ser estruturado esse evento, que aí a gente teria uma quebra, mais uma vez, do princípio da impessoalidade, eles seriam como se fossem comícios, porque a gente vê que os políticos presenciam, divulgam nas suas redes sociais, tem ali um cerimonial. Então, é uma forma muito fácil de fazer campanha, né? O que é absolutamente incompatível com toda a lógica constitucional de utilização de dinheiro público. Então, eu acho muito difícil a gente fugir de classificar isso como uma aberração, como uma distorção absurda. O Supremo já vem se posicionando nesse sentido, para além da questão da rastreabilidade, da transparência. A gente vê no caso da saúde em nível federal, a gente tem praticamente um orçamento paralelo, que é composto pelos valores das emendas. Então, é algo que eu acho que a sociedade precisa se conscientizar, não obstante seja um assunto mais hermético, mais árido, em termos de compreensão, dos reflexos disso no dia a dia do cidadão. Né, que isso aí realmente é algo, uma torneira que eu acho que tem que ser fechada e que infelizmente vem se repetindo, vem sendo amplamente praticado nos três níveis federativos, não é exclusividade de nenhum dos três níveis. A CGU vem atuando de uma forma incisiva também, né? Então eu acho que é isso, né? São sistemas de controle que devem agir conjuntamente e instando sempre a sociedade civil a tomar consciência do que está havendo e se posicionar e cobrar, né, os seus parlamentares, as pessoas, seus representantes, para que isso cesse ou tome uma outra forma mais compatível com a nossa Constituição, pelo menos. Muito bem. Laura, até Lembrando, para né? esclarecer, pois não, Desculpa, Marta. não, só lembrando que o artigo 6º da Constituição Federal, ele enumera os direitos sociais que seriam voltados, né, os vereadores, os deputados, no âmbito dos estados, dos municípios, eles teriam que estar atentos a esses direitos sociais que estão colocados ali no artigo 6º da Constituição, que é a educação, que nessa matéria do Poder 360 está lá 0,3% do valor do dinheiro das emendas foram investidos em educação, pelos municípios e estados, né? É muito pouco, né? Saúde, trabalho, lazer, que aí 35%, que o esporte entraria aqui no lazer, né? 35% do valor das emendas é destinado ao lazer, porque eles viram bandeira de reeleição. Segurança,
Moradia, a moradia só entrou na relação dos direitos sociais, no artigo 6º, no ano 2000, olha só. Então, moradia, então, nada, né? Zero de financiamento para moradia. E assistência social, cultura, 19% do dinheiro vai para a cultura. Lembrando que cultura, muitas vezes, são rodeios, né? Lutas, corridas de motocicleta, esse tipo de coisa é considerado cultura. Então, realmente, como colocou aqui muito bem a do professora Laura, a gente precisa fiscalizar isso melhor, né? Para onde vai destinado o dinheiro público, por meio dessas emendas, que é um absurdo existirem. Para que o nosso internauta, o nosso ouvinte, tenha assim uma boa noção sobre isso, qualquer liberação de emenda, ela parte por conta, ela parte ou do executivo, né? O executivo autorizando diretamente, ou eventualmente através de emenda parlamentar, onde você tem um deputado, seja ele federal, estadual ou vereador, né? Além disso, quando dirigida a um determinado segmento, né, alguma determinada secretaria, seja de cultura, esporte, ou mesmo habitação, ou qualquer outra, ela tem sempre uma fiscalização por parte do chamado gestor do contrato, né, que é um funcionário que será responsável por fiscalizar diretamente isso. Nós temos um parecer de uma procuradoria municipal, seja ela estadual ou federal, que também analisa os aspectos jurídicos e os aspectos formais relacionados a esse tipo de situação. Depois nós temos uma Controladoria Geral da Administração, seja ela municipal, estadual ou federal, né? E também, e afinal, nós temos o Tribunal de Contas do Estado ou do município refiscalizando a liberação desse dinheiro. E aí eu passo a palavra para o Ismar, né, que é um especialista nessa área, para saber se o sistema atual ele permite uma fiscalização efetiva ou se essas emendas ainda são um instrumento de poder político, sem a devida prestação de contas. Perfeito, Miné. Muito bem postas as colocações da professora Laura e as suas reflexões sobre o controle em si. Eu já inicio, eu me lembro que em 2017 houve uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias sobre o nível de compreensão do cidadão em relação à atuação dos tribunais de contas. E me surpreendeu que lá, acho que menos de 1% dos brasileiros sabem como funcionam adequadamente os tribunais e 17% disseram que ouviram falar. Eu trago isso para que a gente possa tentar trazer uma linguagem mais simples, acessível aos ouvintes, de modo que eles compreendam o que de fato são essas emendas parlamentares. Como a professora Laura assim colocou, a lógica em si, se não tivéssemos realmente um abuso de poder, seja por excesso, seja por desvio, nós teríamos, talvez, um modelo que não ofenderia a lógica, no sentido da autonomia federativa. Né? Nós vivemos numa, assim, federação. Então, para que o pessoal compreenda, essas medidas assim, parlamentares, elas são dispositivos assim, orçamentários que permitem que parlamentares destinem recursos públicos para atender ali, né, as suas bases eleitorais. Esse é o plano do DVC. Você iniciou a sua fala trazendo dois casos que estão sendo julgados aí pelo Supremo, um dos, inclusive, do meu estado, né? Que a emenda, em tese, ela deveria ser para a base eleitoral, ou seja, o estado de Sergipe, mas ele destinou para o Maranhão. Então, na verdade, não atinge nem a finalidade específica ali a que se presta essa emenda. Então, está se investigando se houve realmente corrupção, basicamente ou não. Mas, Miné, ainda que tenhamos realmente um sistema de controle adequadamente preparado para poder fazer esse controle, se a razão da destinação da emenda ela não é vocacionada ao interesse público em si, mas a satisfação, a manutenção de projetos ilegítimos de poder, certo? Há uma retroalimentação dentro da estrutura estatal para poder conferir uma aparência de legitimidade a esse controle formal, percebe? Então, assim, o que acontece? 35% para
o esporte em si. Os municípios destinam para associações esportivas. Os dirigentes esportivos, eles podem participar ou não em conluio com a própria administração. Do ponto de vista do controle formal, estará tudo lá bem documentado. Aí você trouxe um ponto específico. Olha, teremos um fiscal de contrato. Fiscal de contrato, o que disse a Lei 14.133 em relação ao fiscal de contrato? Artigo 117 está lá posto que a escolha desse fiscal de contrato deve recair preferencialmente sobre um servidor efetivo. Por quê? Para evitar que ele sofra interferência daquele agente decisor. Se aquele ente que recebe essa emenda, ele atua em conluio com aquele que repassa a emenda e é uma participação também do fiscal do contrato, é natural que vai ter uma tranquilidade do ponto de vista de ambiente de corrupção. Então, quando a Lei 14.133 trouxe essa preocupação com o ambiente de licitações do contrato, incluindo aí a fiscalização, foi exatamente para possibilitar, certo? Eu diria que um controle rígido, devido e adequado. Ocorre que, não só com as emendas, mas com outros recursos públicos também, quando aquele que destina a emenda, ele tem interesse eleitoreiro nisso, ou seja, projeto legítimo de manutenção de poder, certo? É preciso que aquele que executa aquele recurso em si, se eventualmente houver um ato de improbidade ali no curso, ok? O Tribunal de Contas, ele, na sua apuração, no seu julgamento, ele possa cientificar o Ministério Público Estadual e esse agente, se essa prestação de contas nela está evidenciado o desvio de poder para fins eleitorais, por exemplo, esse agente pode ficar inelegível. Por quê? Porque nós temos a Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, e ela traz expressamente lá no artigo 1º, inciso 1, a linha G. Se houver julgamento de contas em que configuram irregularidade, que também se enquadre como ato doloso de improbidade administrativa, esse agente permanecerá inelegível. E aí o que fizeram os legisladores? Vamos editar uma lei, a Lei 84/2021, que trouxe lá, incluiu um parágrafo nessa legislação, lá no artigo 1º, né, para dizer, olha, se não tiver imputação de débitos, dano, prejuízo financeiramente quantificável, não vai esse gestor ficar inelegível. Então, o que há realmente no Brasil? Quando eu falo de nível de maturidade institucional e funcional, é que me parece que não há déficit de normatividade. O que há é um déficit de efetividade institucional. Então, a Constituição foi clara, e aí, professora, o direito, realmente, assim, em tese, o esporte, seria interessante que se investisse em esporte, mas aquela associação desportiva que receberá o recurso não é aquela que efetivamente está preparando as crianças na base, mas sim aquela cujos dirigentes têm algum vínculo político partidário com aquele que destina emenda, porque se não tiver esse pacto, certo? Claro, assim, eu estou dizendo quando houver desvio, não estou dizendo que, em regra, isso ocorre, mas se esse agente que repassa ele está vocacionado a atender o projeto legítimo de manutenção de poder, ele não estará preocupado com o esporte em si, ele estará preocupado com a possibilidade de retorno, seja financeiro ou seja retorno por meio de voto. Se aqueles dirigentes são cabos eleitorais deles ou se dispuserem a pedir voto expressamente para ele, aí o recurso será destinado. Então, penso que a lógica em si, além de infringir princípios assim, orçamentários, a lógica do planejamento em si, porque você termina concentrando recursos em áreas específicas, como trouxe o próprio poder 360. Então, na prática, o que isso poderia ofender? O planejamento, a prioridade em si, ou seja, por quê? Alguns interesses locais estariam sendo prestigiados em detrimento a um planejamento nacional ou regional. Então, me parece que o Poder Executivo, a ele cabe esse assim planejamento. Então, o fato é que o Supremo Tribunal Federal, em algumas ADIs, me recordo, acho que a ADI 7688, também é uma delas julgada em conjunto, e que o ministro Flávio Dino, monocraticamente, decidiu, não ainda entrando em todos os detalhes, sobre a transparência, sobre a rastreabilidade à execução dessas emendas parlamentares. Então, só para sintetizar, muito embora tenhamos, eu diria, que um arcabouço normativo, decisões que possibilitam um controle rígido, efetivo e adequado, mas, certo,
a depender, eu diria que da reconfiguração cooperativa do Estado. Portanto, digamos que esse agente que destina a emenda, aquele agente que vai executar, e eventualmente, se tivermos um controle também em conluio, não tem sistema de controle que funcione adequadamente. Então, precisamos focar aqui em escolha de pessoas, certo? Para fiscalizar, para controlar e para gerir a política pública. Então, o cidadão tem um papel fundamental no processo de escolha. Muito bem, Ismar. Eu vou aproveitar ainda para fechar esse tema. Eu gostaria de perguntar para o professor Gonzalo, que já atuou em muitos órgãos de saúde, órgãos públicos de saúde, que atualmente não tem sido privilegiado por essas emendas, né? Sejam através de emendas parlamentares ou emendas diretas, mas onde nós temos também mais dois gargalos. Ninguém quer ser gestor de contrato nenhum, porque sabe que vai sofrer pressão, sabe que eventualmente não tem a independência suficiente para gerir esses contratos, e de outro lado, as entidades, ou mesmo quem recebe essa verba de emenda, não sabe prestar contas, né? E aí nós temos um outro problema, um gargalo absurdo de processos e mais processos que estão paralisados na própria administração direta e que sequer foram encaminhados ainda aos tribunais de contas por conta de falta de pessoal para análise disso. Ciente que hoje existem sistemas eletrônicos, o Siconv, que é um sistema que funciona na área federal, que realmente monitora isso de uma maneira mais rápida, mas nós temos problemas muito sérios. Gonzalo, você chegou a passar por alguma situação parecida com essa? Veja, essa distopia é uma distopia mais recente, né? Eu tenho um cargo público, mas hoje o cargo público que eu tenho é de professor. E então não tenho que passar por esses dissabores aí, né? Então, nós temos dois problemas aí, já foram bastante levantados aqui. Um problema é o problema que não tem planejamento nenhum, porque o legislativo legisla e não executa. E essas emendas são emendas de execução. Então, isto já é, em si, um imenso de um desvio. O outro problema é o problema da impunidade, né, que graça nesse país. O Jânio Quadros, se não me engano, ele dizia que era citando o Rui Barbosa, né? Fala, Zé, ou instale-se a moralidade ou lucupletemo-nos todos, né? Pois bem, estamos no capítulo do lucupletemo-nos, né? Não tem outra saída. Então, ou a gente vai ter punição para quem fizer coisas erradas, ou nós vamos cada vez mais nos transformar num país incivilizado. Eu não vejo nada a acrescentar. Temos eleições no ano que vem, e nós temos que, todos nós que votaremos, ver se votamos melhor, porque esses caras que estão fazendo essas barbaridades foram eleitos por nós. Então está na hora da gente votar direito e exigir que quem comete crimes sejam punidos. Tudo bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre é, uma denúncia que as entidades estão fazendo à ONU sobre um projeto que dificulta o chamado aborto legal em criança vítima de estupro. Um grupo de 14 entidades de direitos humanos, entre elas Conectas, ANIS e Católicas pelo Direito de Decidir, apresentou denúncia à ONU contra o projeto de decreto legislativo 3/2025, aprovado na Câmara e em tramitação no Senado. O texto susta a Resolução 258/2024 do CONANDA, que define diretrizes para o aborto legal de meninas e adolescentes vítimas de estupro. As organizações afirmam que a proposta representa um retrocesso grave à política de proteção e viola compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na garantia de direitos das mulheres e das meninas. Marta, do ponto de vista jurídico e dos direitos humanos, o que está em jogo nesse projeto?
ele pode realmente restringir esse direito já garantido por lei? Acho que a Marta deve ter caído. Eu vou passar. Não, não, eu estava sem. Ah, você está. Ah, ok. Estou aqui. Na verdade, é um retrocesso, sim. Essa resolução de 2024, ela foi elaborada exatamente para dispensar a realização de boletim de ocorrência e a necessidade de decisão judicial para autorizar, para que o médico faça o aborto nessa mulher que sofreu estupro, vamos lembrar aqui, que o feto é anencéfalo e quando há risco de vida à gestante. Então, são nessas três situações que se permite hoje no Brasil a realização do aborto para as mulheres, vamos dizer assim, que não têm recursos para fazerem isso em clínicas privadas, né? Vamos lembrar isso aqui, porque, muito embora a lei aqui existe para ajudar a melhorar essa desigualdade racial e de gênero, porque a mulher negra e pobre, ela não tem acesso a isso, né? Ela vai precisar fazer esse pedido na rede pública, e a rede pública só vai fazer esse aborto nessas condições, né? Se houver havido estupro, no caso de anencefalia, do feto, e se há risco à vida da gestante. Então, nós estamos andando para trás, né? De novo, com relação ao nosso poder legislativo, cujos representantes são representantes do povo. Infelizmente, o povo está elegendo essa turma que está lá trabalhando contra a sociedade, né? Existe um avanço e depois um retrocesso. Não vejo chances dessa legislação vingar, sinceramente, porque já há inúmeras assinaturas contra e também denúncia internacional, porque a gente tem que seguir os padrões internacionais de direitos humanos. Uma vez que essa legislação vá contra esses padrões, a tendência dela é não vingar, né? Esse é o meu entendimento. Vamos ouvir a doutora Laura a respeito disso. Sim. Antes de passar para a Laura, eu quero ouvir o Gonzalo sobre a ótica da saúde pública e quais seriam as consequências práticas dessa medida. Ciente que, em alguns casos, a própria Marta acabou de falar que não só por questões de natureza racial, ou mesmo por questões econômicas, algumas meninas, algumas adolescentes, muitas vezes perdem até a vida nesses procedimentos. Então, eu gostaria, nós não temos assim um número exato a respeito disso. Gonzalo, qual a repercussão, do seu ponto de vista, da ótica da saúde? Veja bem, primeiro de tudo, grande parte dessas condições são devidas ao estupro. Não estamos falando aqui de efeito congênito, de risco da vida, estamos falando de estupro. Mais de 60% dos estupros são feitos contra meninas com menos de 14 anos. Ou seja, do ponto de vista legal, elas são consideradas gente que não tem condição de tomar decisão. Né? Não, tem um termo exato aí que me fugiu agora. Então, Incapazes. incapazes, estupro de incapaz. Né? 60% desses estupros feitos em meninas com menos de 14 anos são de parentes. É dentro da própria casa que isso acontece. Olha, uma criança pobre, com menos de 14 anos, tem escassa capacidade de perceber o que está acontecendo no próprio corpo dela. Essa é uma primeira questão. Provavelmente essa gestação vai ser descoberta tardiamente. E aí as dificuldades ficam muito maiores para fazer o cumprimento do que a lei determina, que isso está na lei já. E o que esses desavergonhados, desses deputados estão tentando fazer é mexer numa lei que dá direitos que foram retirados dessas crianças
pelas condições sociais às quais elas estão submetidas, que é a responsabilidade de toda a sociedade. Quando acontece um estupro de incapaz, nós todos somos responsáveis. Eu não tenho a menor dúvida disso. E esse pessoal ligado a algumas crenças que está tentando fazer essa questão voltar atrás. Tem, inclusive, médicos. Uma das formas de fazer esse aborto de forma mais civilizada é fazendo a sistolia fetal, ou seja, você introduz um medicamento que faz com que o feto morra. E aí fica mais fácil de fazer o aborto. E os médicos, o Conselho Federal de Medicina, se colocou contra a sistolia fetal. Se colocar contra a sistolia fetal significa fazer também o feto sofrer para fazer o procedimento abortivo. Então, essa questão, eu acho pessoalmente, como médico, terrível ter que discutir essa questão. Nós estarmos discutindo que uma criança de menos de 14, uma menina com menos de 14 anos, seja submetida a dar à luz uma criança que ela não sabia o que era e não queria que isso acontecesse, e fazer com que ela passe os 9 meses, dê à luz, com os riscos de uma criança dar à luz, que são importantes, que podem matar essa criança, para entregar o recém-nascido por uma organização que vai, sei lá, fazer o quê. Então, não dá para discutir esse assunto. Esse assunto é criminoso de todos os pontos de vista. Do ponto de vista do que o Congresso está fazendo, do ponto de vista do que parte dos médicos estão fazendo, do ponto de vista do que a sociedade faz com esses capazes. Bem, Laura, boa parte da população, ou eu poderia dizer que a maioria, ninguém é favorável à legalização absoluta do aborto, tá? Eu A sou. maioria da Ah, bom. população, a legalização Tá. absoluta do aborto. E dentro dessa linha, falta muita prevenção, né? Falta política de assistência ao menor e adolescente, faltam políticas efetivas de acolhimento, e isso não pode, de alguma maneira, inibir esse direito que um adolescente possui após uma violação como essa, como o estupro, entre outras situações também tão graves, né? Inclusive no governo anterior, nós tivemos algumas tentativas, inclusive de intervenção por parte de algumas comunidades, de alguns ministérios, no sentido de tentar convencer a pessoa, a criança ou adolescente, a ficar com a criança, ou ao mesmo tempo algo que expôs a adolescente e que foi absolutamente grave, né? Laura, o que você pode falar sobre esse Pois tema? é, né, nessa linha que você colocou, não só faltam políticas públicas com vista a esclarecer, a orientar, e efetivamente acolher e viabilizar um tratamento ou uma solução menos penosa, menos dolorosa para essas crianças, para essas adolescentes, né? Não só isso falta, como muitas vezes a gente vê o contrário. Muitas vezes a gente vê agentes de saúde que estão ali recepcionando essas crianças, se posicionando por questões ideológicas, de uma forma, inclusive,
a dar informações equivocadas, dar informações falsas, mentirosas, de que não haveria o direito, ou de que não há possibilidade de fazer naquela unidade. Enfim, há uma série de desvios nesse caminho, na busca por uma solução dessa violência, dessa situação por si só já tão dolorosa, que acabam por agravar, por criar uma situação de sucessivas revitimações dessas crianças, desses adolescentes. E vamos lembrar, aí entra o papel muito importante do CONANDA e dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, que nessa resolução em especial, que está sendo tão combatida, tão criticada, vinha exatamente desenvolvendo essa sua função, essa sua atribuição fundamental. Muito se critica essa resolução pela falta de fixação de um prazo para a realização do aborto. Ora, é evidente que essa disposição não é de competência de uma resolução do CONANDA. Isso aí é atribuição do legislativo, que preferiu se omitir com relação a esse ponto. Então, na medida que o legislativo se omite, o órgão responsável pela proteção dessas crianças, desses adolescentes, desses seres em situação peculiar de desenvolvimento, estão assumindo exatamente seu papel. E aqui eu gostaria de registrar-me, né, a subversão absoluta da atuação da Câmara dos Deputados nesse sentido, porque não é competência da Câmara dos Deputados rever resolução do CONANDA. Não existe decreto legislativo alterar a resolução do CONANDA. Por mais que exista uma hierarquia legislativa constitucionalmente posta, existe também uma divisão constitucional de funções e de competências que não pode ser transgredida, que não pode ser ofendida. E nesse ponto eu vou além. O que a gente tem aqui, para mim, um caso claro do que a gente chama de legalismo autocrático. O que é isso? É a utilização pelo Congresso ou pelo Legislativo em geral de mecanismos legalmente previstos, que são legítimos em princípio, mas a instrumentalização dessas ferramentas para reflexamente criar resultados que não seriam da sua atribuição, que lhe restringiriam direitos humanos fundamentais, e é exatamente o que a gente está vendo. Eles não conseguem aprovar uma lei que proíba o aborto. Então, de uma forma subreptícia, eles tentam, a partir da discussão de uma resolução, inviabilizar o exercício desse direito. É de uma covardia, é de uma violência que realmente é de deixar a gente atônito. Isso aí precisa ser melhor discutido e tem que ser a pauta. A gente não pode deixar passar uma coisa dessas como se fosse normal. Não é. É inconstitucional, é aberrante e é agressivo. Muito bem, eu vou passar para a pauta previdenciária, que é de grande interesse para os nossos ouvintes e internautas. O STF, na realidade, o Supremo Tribunal Militar manteve as regras da previdência complementar dos servidores públicos. Marta, qual a importância de entender a contribuição previdenciária e as diferenças entre o regime geral e o complementar, que é algo que poucos conhecem a diferença entre o regime geral e o complementar? Você tá mutada, Marta. Ai, desculpa. Então é isso mesmo, né? Esse tema é muito importante porque muita gente não sabe a importância dos regimes de previdência social. Nós temos no Brasil os regimes próprios dos servidores da União, dos estados, dos municípios, suas autarquias, e temos a previdência social, ao qual são vinculados os trabalhadores em regime CLT, né, carteira de trabalho assinada, e os demais segurados, que são os autônomos, os avulsos, os empregados domésticos, todas as pessoas que exercem alguma atividade remunerada e que, portanto, são vinculados obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. Nos regimes próprios, o que acontece desde a Constituição de 88 para cá? O que a gente tem? Uma tendência com as reformas da Constituição que aconteceram por meio de PECs, né? E que existe uma tendência em igualar os regimes, né? Tanto que, a partir de 2003,
a emenda 41 já fez uma sinalização nesse sentido, e aí os estados, os municípios acabaram tendo que regulamentar as pessoas que ganham acima do teto do INSS e são servidoras públicas vão contribuir para um fundo próprio para ter um complemento de suas aposentadorias. Isso visando aí uma justiça social maior, porque antigamente os servidores não contribuíam para a aposentadoria, apenas tinha uma contribuição para a pensão por morte. Então, a gente está caminhando nesse sentido, e agora o Supremo Tribunal Federal está para julgar a última reforma da Previdência e algumas inconstitucionalidades que foram elencadas por várias entidades, né, inclusive do serviço público. Por exemplo, a servidora pública ela tem que comprovar 20 anos, no mínimo, de contribuição para o regime próprio para obter a aposentadoria, enquanto que no regime geral são 15 anos, esse mínimo de contribuição que é exigido para a obtenção da aposentadoria por idade. Então, essa discrepância visando a igualdade de gênero, né, tanto no regime geral quanto no regime próprio, a tendência é que o Supremo diga que esse dispositivo da emenda constitucional, que tratou desigualmente as mulheres, a do regime próprio com o regime geral, venha a se igualar. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já está no momento de haver outra reforma previdenciária, né, Miné? Isso já todo mundo está falando que virá em breve. Então, a tendência é que talvez no regime geral, esse tempo de contribuição mínimo de 15 seja elevado para 20, né? Então, isso provavelmente virá em breve. A outra questão é a forma de cálculo dos valores dos benefícios, né? Que também o Supremo está para julgar. A aposentadoria por incapacidade total e permanente, houve uma diminuição. Então, geralmente, a pessoa que está incapacitada permanentemente tem mais gastos, porque ela vai ter uma vida mais difícil pelas limitações que ela tem. Com gastos com remédio, tudo bem, mas nós temos a farmácia popular, mas nem toda a medicação está ali, nem sempre a medicação está disponível, às vezes tem que ter um cuidador para essa pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, e o que o constituinte emendador fez? Ele entendeu que tinha que reduzir o valor do benefício. Então, antes era 100%, agora só é 100% a aposentadoria por incapacidade total e permanente se for por acidente de trabalho, doença do trabalho, ou algumas doenças elencadas na Lei 8.112, né? Que são doenças graves. Agora, caso contrário, se a invalidez não for decorrente dessas situações e nem a doença estiver elencada na Lei 8.112, a pessoa vai receber 60% do valor do benefício. Quando ela estava incapacitada parcialmente, o benefício era maior do que quando ela fica incapacitada totalmente. Então, são equívocos do legislador que têm que ser corrigidos e que o Supremo Tribunal Federal, imagino que fará isso em breve, né? Apesar da gente estar falando aqui que precisa nova reforma previdenciária. Outra questão importante é a questão da aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela é reduzida exatamente para proteger o trabalhador e tirá-lo daquela situação de exposição a agentes insalubres, né, físicos, químicos e biológicos. E o que a emenda constitucional fez? Colocou uma idade mínima para isso e colocou também, e proibiu a conversão do tempo, esse tempo trabalhado, com acréscimo para somar tempo comum. Então, ela prejudicou, bem, vai ser decidido pelo Supremo. São os pontos principais que estão no Supremo Tribunal Federal para serem julgados em breve. Acho que vai ser pautado ainda em novembro, essas questões. E a contribuição, né? A contribuição do servidor público, quanto maior, o que a emenda fez? Ela tributa mais aqueles que ganham mais. E isso também está sendo questionado no Supremo, vai ser decidido em breve também a questão das contribuições dos servidores públicos. Muito bem, Marta. Eu vou aproveitar a presença do Ismar, até para que ele possa esclarecer que o fato dos tribunais de contas também fiscalizarem as concessões de aposentadorias dos funcionários públicos, né? Se é pouca gente sabe que existe uma conferência a respeito disso. Ismar, o que você pode falar para o nosso ouvinte internauta a respeito disso? Que é uma forma de fiscalização também indireta, né? Na verdade, assim,
essa crise previdenciária que o Brasil vive hoje, eu diria que se deu por conta de uma frouxidão no controle de atos de pessoal, certo? Sobretudo em atos de admissão de pessoal, sobretudo em relação a uma ausência de controle de forma contínua e permanente de toda a vida funcional do agente público. O que é que eu quero dizer com isso? O texto constitucional ele conferiu ao Tribunal de Contas, por conta do artigo 71, inciso 3, essa competência para apreciar para fins de registros atos de admissão, aposentadoria, reforma, pensão, enfim. Muito não recentemente assim, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 636553, que deu ensejo a um tema lá, o 445. Disse, olha, os tribunais de contas terão 5 anos para poder apreciar esses atos, certo? Há 10 anos antes disso, o Supremo já tinha se manifestado, olha, se não julgar dentro de 5 anos, tem que abrir para que os servidores possam se manifestar, ou seja, porque eles serão destinatários das decisões, porque até então, como era um ato complexo, não ouvia o servidor público e o tribunal, às vezes, não registrava esse ato. Então, ele era surpreendido. Muitos chegavam a perder o cargo público porque não foi admitido, não foi registrado por parte do TCU, assim como também a aposentadoria e pensão. Então, veja que quando eu julgo tardiamente, eu deixo de fazer o controle efetivo. O que aconteceu ao longo dos anos, professora Laura, professor Barta e Gonzalo? Em razão de lobbies de carreiras públicas, tivemos transformações de cargos públicos, servidores que ingressaram em concurso público de nível médio, que contribuíram sobre uma remuneração mais baixa, depois eram aposentados com uma remuneração mais alta. E o próprio sistema, como a decisão traz, ele é contributivo. Para que ele tenha sustentabilidade, eu preciso que aqueles servidores que contribuem, eles se aposentem proporcionalmente aquilo que eles assim contribuíram. Então, servidores que prestaram concurso para nível médio, e o texto constitucional traz lá no artigo 39, que para fixação de padrão remuneratório deve-se levar em conta o grau de complexidade e responsabilidade de atribuições. Portanto, não se trata de mero voluntarismo, eu diria que caridade por parte de agente público que toma decisão em querer fazer com que o cara que prestou concurso para nível médio, que ingressou ganhando 4 mil, passe a ganhar 20, certo? Ele vai ganhar 20, entretanto, isso tem um reflexo previdenciário, porque ele contribuiu durante 20 anos sobre 4. E aí essas reformas sucessivas, elas surgem para o quê? Como paliativos. Então, de alguma forma, me respondendo a sua pergunta, eu diria que há um papel significativo dos tribunais de contas, no sentido de deverem fazer uma análise não apenas do registro de aposentação, mas sim de um controle desde o ingresso do servidor público até a sua aposentação, reforma, ok? Por quê? Porque se dentro desse percurso houver uma mudança de cargo público em padrão desarrazoado, injustificado, é preciso que o tribunal olhe, isso aqui está errado. E o Supremo Tribunal Federal conferiu a competência aos tribunais de contas de apreciar constitucionalidade de leis, claro que no caso concreto, e afastar isso aí, percebem? Então, assim, há sim uma parcela significativa de responsabilidade de alguns tribunais de contas que não fizeram esse controle, diria, controle permanente desses atos de pessoal ao longo de toda a vida funcional de agentes que foram, eu diria que, beneficiados com transformações ilegítimas de cargos públicos. É Muito isso bem. mesmo. Deixa eu só lembrar aqui a regra da contrapartida, né? A toda prestação tem que ter uma contraprestação financeira. Então, se o servidor não contribuiu para aquilo, ele não vai poder ser beneficiado. Ninguém pode criar um benefício sem a devida fonte de Perfeito. custeio. Muito bem, Marta Ismar. Vamos mudar um pouquinho o tema e vamos falar de crime organizado, né? O comércio ilegal de cigarros no Brasil, ele tem movimentado cerca de 10,2 bilhões por ano e tem financiado facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho, segundo estudo da FGV, encomendado pela Abifumo. Esse levantamento aponta que 32% dos cigarros vendidos no país são ilegais e que este aumento desse mercado está diretamente ligado ao crescimento de crimes violentos, como homicídios, tráfico de drogas e etc.
Paralelamente a isso, o deputado Guilherme Derrite apresentou novo parecer ao PL antifacção, que criou o chamado Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Após diversas críticas do governo, esse relatório acabou sendo retirado em trechos e agora já estamos no quarto ou quinta possibilidade de relatório, e um dos grandes problemas gerados nessa questão envolvia não apenas a perda de competência da Polícia Federal, com aumento do foco e da força das polícias estaduais, além da diminuição dos chamados fundos de custeio para trabalho da chamada Polícia Federal. Eu pergunto para a Laura se esse comércio ilegal de cigarros e esse financiamento dessas facções, se ele, priorizando as forças estaduais, há risco de enfraquecer o combate nacional do crime organizado. Bom, né, do meu ponto de vista, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que a forma como está sendo conduzido está sendo conduzida essa questão, primeira, absolutamente antidemocrático e pouco transparente, porque são as sucessivas as minutas que se apresentam, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem nenhuma reflexão mais detida, de uma forma absolutamente assodada, né? Parece que as coisas vão mudando conforme os ventos políticos, o que não é bom conselheiro nunca para se elaborar uma legislação de tamanha importância, né? Então, eu acho que o caminho está sendo não está sendo um bom caminho. Eu acho que a gente teria que discutir mais esse assunto, refletir mais. Não tenho dúvidas da importância da coordenação de uma ação coerente nos diversos níveis federativos. Se a gente começa a truncar essa atuação, dividindo a competência dos diversos estados, a gente não vai ter um resultado que traduza alguma eficiência, uma eficiência mínima. E a gente não pode esquecer que o crime organizado, justamente, ele é muito organizado, né? Eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa da Cambridge University Press, que foi publicada agora em agosto de 25, segundo a qual 26% da população brasileira vive hoje submetida às leis dos grupos criminosos. Ou seja, 26% da nossa população não segue a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal. A lei que eles têm que seguir é a lei das milícias, a lei das facções. É uma situação absolutamente absurda, mas que nos chama a atenção de quão boa é a governança desses grupos. Eles são ótimos em governança. E a gente está querendo dar uma passa atrás, a gente está querendo uma ação truncada, sem comunicação, né? E ainda se diz que a manutenção num banco nacional de integrantes de facção, como se fosse um favor ao governo, a manutenção desse dispositivo da previsão, desse catálogo, digamos assim. Então, uma questão tão importante assim não pode estar submetida aos ventos da política, aos ventos pré-eleitorais. É importante que se discuta, que se ouça especialistas. A gente tem que aprender a fazer política pública baseada em evidências. Não é achismo, não é ideologia, não é o que eu penso, não é, sabe? A gente tem que realmente pensar e ter responsabilidade, principalmente numa questão tão séria que a gente viu agora na pesquisa mais recente, que é a preocupação número um dos brasileiros, né? Então, que a gente tenha mais cuidado nessa questão e que faça aí essa correção de rota, que, no meu modo de ver, é absolutamente necessária agora. Professor Gonzalo, essa questão dessa tentativa de alteração da lei penal, endurecendo penas, ela tem sido apresentada com uma política de segurança pública conservadora, né? E aí eu coloco a seguinte análise: É, existe política de segurança conservadora ou nós deveríamos pensar numa política de segurança pública como um projeto de Estado, como um plano de Estado, não como um plano de governo? Queria que você repercutisse essa questão, que eu acho que está bem distante, de discussão no legislativo.
Número um, não falta lei. Nós temos lei demais. Lei, lei de crime, lei de não sei o quê, lei de não sei quanto, aumenta a pena, tudo isso é bobagem. Não falta lei, falta cumprir a lei. Nós temos um problema de cumprir a lei. Temos um outro problema nessa questão da segurança que também está mal resolvida, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia não sei o quê, Polícia Legislativa, tem Polícia Militar, tem Polícia Civil, tem Polícia Guarda Civil Metropolitana, e nenhuma conversa com a outra. Este país criou um modelo de federação jabuticaba. Não existe nenhum país que estados são independentes, municípios são independentes e o governo federal é independente. E os três não se conversam. Por que que nós tivemos que criar um SUS? Por causa da independência dos três poderes. Por que tivemos que criar um SUAS, o Sistema Único da Assistência Social? Por causa da independência dos três níveis de governo. Por que que nós temos que criar um sistema único da segurança pública? Porque as polícias não se conversam, e quando as polícias não se conversam, os bandidos se conversam. Então, não falta lei, falta um arranjo de segurança pública melhor e, de novo, a questão da impunidade. Esse negócio do cigarro que você fala, né? Os desgraçados que vendem cigarro vêm falar que esse crime se deve ao fato do imposto ser muito elevado, ou seja, vamos abaixar o preço do cigarro que não vamos ter mais contrabando. E vamos ter mais gente fumando, mas que sem vergonha, esses caras, sem nenhuma vergonha na cara. Então, não é por aí, né? É por outro caminho. Muito bem. Nós temos o nosso último tema, que é o novo papel do Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar acatou o recurso do Ministério Público Militar e condenou 7 pessoas, 2 civis e 5 militares, por envolvimento de esquema de fraude, corrupção e um quartel do Exército Brasileiro em Jaraguão. O grupo foi acusado de desviar recursos por meio de contratos irregulares, falsificação, entre outros, recebendo penas proporcionais a cada grau de participação. Paralelamente, o Superior Tribunal Militar tem adotado uma postura mais reflexiva diante de seu papel histórico. Durante um ato interreligioso na Catedral da Sé, em São Paulo, que marcou 50 anos de morte do jornalista Vladimir Herzog, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, pediu perdão pelos crimes cometidos por militares durante o regime. Esse gesto simbolizou um esforço de reconciliação e o compromisso da instituição com a justiça e a transição, também reconhecendo as violações do passado e abrindo espaço para debates sobre injustiças cometidas. Marta, como é que você avalia esse impacto dessa mudança de postura do Superior Tribunal Militar? E eu vou pedir em seguida o seu comentário, também uma reflexão do Dr. Ismar Viana a respeito dessa mesma questão. Esse é um tema muito árido para mim, né? O meu primo, ele foi morto pelo regime militar. Eu nasci em 62, portanto, passei a minha infância, até a idade adulta, sob o regime militar. E por ter um primo que era da Aliança Nacional Libertadora, ficava um carro à paisana na porta da minha casa. Então, eu estudei na escola de aplicação da USP, eu via polícia montada passando direto na minha escola, né? Então, e nós tivemos, e quem comandou o assassinato do meu primo, que se chama Chiquinho Penteado, que agora tem um livro que foi editado recentemente, lançado há 2 meses atrás, A Vida e a Morte de Chiquinho Penteado, Cadê aquele menino lindo? Do seu colega Luiz José Bassoli, que pode ser adquirido na OAB ou na Câmara Municipal de Taquaritinga, onde ele era nascido. Quem comandou o assassinato dele, que foi ali no Doicode, ele foi preso, dizendo que estava fazendo um assalto na rua, e quando, na verdade, ele foi preso, não tinha assalto nenhum, eles faziam todo um laudo, né,
quando entregavam para a família o corpo num caixão lacrado. Isso porque meu pai era promotor, outro tio era desembargador, então ele foi entregue num caixão lacrado. Muitos deles foram enterrados ali mesmo no doicode, onde agora estão sendo encontradas ossadas, né, de pessoas que foram torturadas e mortas ali. Então, nós erramos ao não punir essas pessoas, os torturadores. Tanto que nós, de novo, por isso que estão pedindo perdão, tem que pedir perdão mesmo. E os desembargadores que julgaram o pedido de indenização movido pela família do meu primo contra o Estado de São Paulo, onde aconteceu a tortura e a morte, também tem que pedir perdão. Eles têm que vir a público pedir perdão porque erraram, porque não acreditaram que essas pessoas foram torturadas e mortas. Acreditaram num laudo de necrópsia, onde a bala entrava por cima e saía por baixo. Ah, não, eles foram mortos na rua, num ataque, contra tiros contra a polícia. Não, não foi nada disso que foi feito. Então, essas pessoas, essa julgadora do Tribunal Militar, ela fez muito bem, ela fez a parte dela, ela pediu desculpas pelas decisões judiciais equivocadas, inclusive por não termos punido essas pessoas, os militares que fizeram isso, tanto que nós tivemos o 8 de janeiro, né? E pior, aqui eu queria falar, quem comandou o assassinato foi o Carlos Alberto Brilhante Ustra, do meu primo, que foi condecorado pelo ex-presidente, né, que agora está condenado à prisão, né, Bolsonaro. Então, é isso, esses são os perigos de não punir essas pessoas. A gente vai repetindo a história e a gente nega a história, né? Então, eu agradeço a oportunidade desse desabafo aqui, de ter tido essa oportunidade de ter falado isso aqui com vocês. Ismar, eu vou pedir um comentário meteórico, tá? De 1 minuto, que o nosso Rápido. tempo já Pronto. Já acabou, está esgotado. mas Então, de serei qualquer breve. maneira, você que vai fechar o nosso programa. Pronto, eu Eu já vou. aproveito para agradecer a nossa bancada, a Marta, a Laura, você, ao Gonzalo, sempre brilhantes, mas eu quero ouvir a sua Perfeito. opinião sobre esse fato. Vamos lá. Até me valendo do que Gonzalo colocou, nós não temos problema, professora Marta, professora Laura, Emília, de normatividade, na verdade, de efetividade. Em tese, o Brasil não adotou o direito penal do autor, mas o direito penal dos fatos. Mas, assim, o fato é, a depender do autor do processo, há uma condescendência das instituições. Então, quando se fala em crime organizado, nós temos uma lei no Brasil desde 2013 que define o que é crime organizado. Quando se fala em tortura, é muito comum a gente ver um policial militar perder o cargo, porque a tortura é perda automática de cargo, porque a Lei 9.504, 99, acho que a lei de tortura trouxe isso. Mas dificilmente um coronel terá perda automática no caso de tortura. Então, volto a dizer, nós temos um arcabouço normativo suficientemente adequado para responsabilizar torturadores, entretanto, em razão dessa condescendência, desse compadrio, nós costumamos discutir crime organizado só do cara que vende cigarro, mas não do crime organizado instalado na estrutura estatal e hierarquizada. Então, nenhuma organização criminosa germina, cresce dentro de um Estado de Direito se não tiver o compadrio interinstitucional daquele que investiga, daquele que acusa, daquele que julga. Não estou aqui fazendo juízo valorativo de que todos os nossos agentes são corruptos. Agora, as nossas instituições, infelizmente, tendem a dar cara aos processos. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do canal INAC. Eu, Francisco Miné, agradeço a cada um dos nossos convidados e a você, ouvinte, convidando a todos que participem do nosso canal INAC no YouTube, nos acompanhem na Rádio 365. Voltamos na próxima semana e até lá.